Veja os direitos autorais abaixo. Você é atormentado por sonhos sexuais, paralisia do sono, orgasmos involuntários, rastejamentos invisíveis em sua parte privada e fracasso geral na vida? Todos esses são sinais de que você tem um marido espiritual, marido da noite, espírito da noite, esposa da noite. Deixe-me dizer-lhe imediatamente, não é eficaz nem bíblico se divorciar de um espírito. O caminho a seguir é expor a criação e o funcionamento de seu cônjuge espiritual e demolir todos os seus componentes e manifestações. Caro leitor, comprometo-me humildemente a manter-me fiel ao título do meu livro, expondo os segredos e mistérios dos espíritos da noite. Seu marido espiritual, marido da noite, espírito da noite, esposa da noite, teme o dia em que você removerá a cobertura deles e revelará as operações secretas, porque isso será o fim deles. Este livro apresenta e desvenda mistérios antigos que cercam o sexo e a idolatria. Marido espiritual, Uban da noite, espírito da noite, esposa da noite aproveita a ignorância sobre esses mistérios para obter acesso e legitimidade à vida de muitos, jovens e velhos, casados e solteiros. Expor as obras das trevas envolvidas em seu casamento espiritual é uma parte indispensável da libertação. Quando você lança a luz sobre as obras das trevas, elas perdem seu poder. Efésios 5, 11, 14. Por isso, este livro expõe alguns dos rituais realizados por bruxos, bruxas para reunir espíritos da noite e mandá-los atormentar as pessoas. Também são expostos eventos e rituais que convidam o espírito da noite para a vida de meninas e meninos em tenra idade. Um vislumbre de minhas lutas na vida real contra o marido espiritual e eventual triunfo deve lhe dar esperança e lições muito necessárias. O livro irá levá-lo através de um interrogatório da palavra de Deus aplicável. Você aprenderá como reunir informações contra seu espírito particular da noite. Vou compartilhar com você orações estratégicas de guerra testadas e comprovadas, bem como ajustes práticos de estilo de vida profundamente enraizados na palavra de Deus. Você saberá ouvir, entender e extrair sabedoria da palavra para ser totalmente liberto. Então você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. João 8h32. É de suma importância que minhas proposições sejam apoiadas pelas Escrituras, e eu faço isso meticulosamente. Para isso, há referências rápidas a versículos da Bíblia que mostram que tudo neste livro é baseado na palavra de Deus. As escrituras que são centrais para o tema são citadas e explicadas em detalhes. Observe que ler, confessar, meditar e orar em todas as escrituras mencionadas e citadas aqui é fundamental para sua libertação total. O que é um marido espiritual ou uma esposa espiritual? A resposta simples e circular é que o cônjuge espiritual é um ticoloche obcecado por sexo. Algumas pessoas chamam o marido espiritual de incubus e a esposa espiritual de sucubus. Isso é verdade se você aceitar que, embora as palavras ticoloche, incubus e sucubus possam estar associadas ao folclore, elas se referem essencialmente a um espírito maligno vivo e problemático. É assim que uso a palavra ticoloche. Você precisa de uma descrição bem pensada e útil. Para fins de guerra espiritual, portanto, defino o espírito da noite em poucas frases. Espírito da noite é um falso cônjuge, composto por uma série de manifestações de uma presença maligna no corpo e na vida da vítima. A presença do mal que se manifesta como um cônjuge sedutor, controlador, invasivo e abusivo. O espírito da noite ataca sua vida sexual enquanto se opõe ao seu destino divino. Em suma, o espírito da noite é uma marido-esposa demoníaca. As manifestações do casamento espiritual são tão vastas quanto a coorte de espíritos malignos e feitiçaria envolvidos. Sua formação espiritual e sua resposta aos ataques também determinarão a complexidade e a longevidade de seu casamento espiritual igual ao seu histórico sexual. Cada pessoa atormentada por um espírito da noite tem uma história única para contar. O traço comum, porém, é que as vítimas sofrem tormentos e ataques de natureza sexual. Esses ataques são iniciados principalmente por meio de sonhos ou durante o sono. A provação pode começar como um sonho sexual ocasional. Você pode pensar que isso é normal até sentir rastejantes invisíveis ou alguma atividade em sua parte privada enquanto estiver bem acordado. Com o tempo, sonhos sedutores ocasionais geram pesadelos de perversidade sexual. A paralisia do sono é outro sinal de que você está sob a escravidão do cônjuge espiritual.
É aqui que você sonha que está preso em uma posição indesejável, de modo que não pode gritar ou se libertar como deseja. Dessa forma, a paralisia do sono o torna incapaz de resistir, de modo que você fica à mercê de seu cônjuge espiritual. Você pode até acordar desses sonhos com um orgasmo explosivo. Eu chamo esse orgasmo de espírito de orgasmo ou orgasmo involuntário porque não resulta de seu ato sexual ou pensamento ativo. Culpa e vergonha acompanham os tormentos daqueles que são iluminados, mas eles podem se sentir indefesos sob repetidos tormentos. Os sonhos do espírito da noite não se limitam à perversidade sexual, eles também incluem sonhos regressivos e sonhos que envolvem seus ídolos familiares. Um sonho regressivo é quando, por exemplo, você sonha que voltou a estudar em um lugar onde se formou há muito tempo. Um médico em dificuldades disse que muitas vezes sonhava que era um garotinho vestindo seu uniforme preparatório. Você também pode sonhar que está lutando para resolver um problema em um trabalho do qual já avançou há muito tempo. Você também pode sonhar que está frustrado por um bloqueio mental. Esses sonhos irão atacá-lo no momento em que surgir uma oportunidade de promoção, para que você não responda de maneira eficaz. Eventos animais, objetos ou ícones envolvidos em sonhos regressivos ou sexuais podem representar ídolos que foram adorados em sua família. Você pode sonhar com rostos familiares de sua igreja cristã em um lugar estranho repleto de atividades que você não entende. Você pode sonhar com eles em uma reunião que se assemelha a uma reunião de idolatria. Tudo isso serve para paralisá-lo para que você não progrida na vida, inclusive na sua vida espiritual. Aqueles que não são iluminados podem, sem saber, aceitar e trabalhar essencialmente com o demônio do marido espiritual, esposa espiritual. Por exemplo, eles podem responder à sedução do cônjuge espiritual se masturbando ou permitindo que alimente a fornicação e o adultério. Eles podem até responder permitindo que a sedução do espírito da noite alimente sua intimidade com o cônjuge. Até isso está errado. É uma armadilha. Eles podem tentar salvar aspectos que parecem bons em sonhos regressivos e sexuais. Tudo isso é concordar com sonhos demoníacos e formar alianças malignas por meio de sonhos. Você deve destruir totalmente os sonhos malignos em oração. É por isso que digo que a maneira como você responde é um fator que determina a complexidade e a longevidade de seu marido, esposa espiritual. Algumas pessoas respondem buscando ajuda daqueles que são conhecidos como curandeiros espirituais, feiticeiros, sangomas, herboristas, curandeiros tradicionais, quiromantes, leitores de cartas de tarô, etc. Os curandeiros espirituais são agentes das trevas. Eles são enviados para perpetuar o tormento em vez de pará-lo. Os curandeiros espirituais também são atormentados pelos próprios espíritos da noite. Infelizmente, alguns agentes das trevas até usam o título de profeta. Isso é para enganar as pessoas. Não se deixe enganar por falsos milagres. Os mágicos egípcios também podiam fazer cobras. Apenas a cobra feita por Arão era real. Êxodo 7, 10, 12. A única saída do casamento espiritual é a libertação. Este livro ensina como alcançar a libertação total. O livro ensina como lutar com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Você ainda precisa pertencer a uma verdadeira igreja de Deus por toda a sua vida. Você precisa andar com seu pastor. Eu aprendo com meu pastor. Quando meu pastor ensina uma palavra, eu vou mais fundo no meu próprio tempo. Ajuda a ter um pastor que entende seus desafios. Com o tempo, você percebe que os sonhos sedutores e os sonhos regressivos afetam negativamente o dia seguinte. Na maioria das vezes, esses ataques ocorrem em um período previsível. O ataque pode acompanhar um evento regular. No meu caso, os ataques estavam no auge pouco antes e durante o meu período menstrual. Já ouvi falar de pessoas que são atacadas sempre que ficam íntimas de seu marido, esposa na vida real. Os ataques também ocorrem bem na hora de desorganizá-lo quando você tem algo importante para atender, como uma entrevista de emprego, compromisso de negócios ou até mesmo um serviço religioso. Os efeitos desses sonhos podem permanecer com você por dias na forma de estranhas dores de cabeça, sentimentos de depressão ou sentimentos de não ser o que você é normalmente. O estupro é traumático, independentemente de ser físico ou espiritual. Algumas pessoas sofrem ataques quase físicos, como acordar com arranhões visíveis no corpo ou com fluidos corporais nas partes íntimas. Após o tormento do marido espiritual, esposa espiritual,
as vítimas sofrem perdas, frustrações ou tragédias na vida real, como abortos espontâneos, infortúnio financeiro, divórcio, morte do cônjuge, estagnação, falhas nas entrevistas, decepção, término do namoro, dificuldade em encontrar um cônjuge ou manter um relacionamento e fracasso geral. Enquanto isso acontece, algumas pessoas ainda se perguntam se realmente existe uma conexão entre os sonhos ou o que quer que aconteça enquanto dormimos e nossas realidades vividas. Sim, existe um nexo muito forte e real. Pelo desígnio de Deus, os sonhos e o sono são portais de comunicação e transferência do mundo espiritual para o mundo físico e 1 Reis 3, 5, 15 e 1 Reis 9, 1, 9. O Espírito de Deus deseja falar conosco e transmitir advertências por meio de sonhos. Jó 33, 14 e 18. Questões de sonhos são difíceis de manobrar porque até mesmo o espírito da noite se comunica através dos sonhos. A presença de um espírito da noite em sua vida costuma ser revelada por meio de sonhos sedutores ou sexuais. Os sonhos também revelarão muito sobre a natureza de seu marido, esposa espiritual e seu modus operandi. Meus sonhos envolviam sepulturas e cobras, mas eram sonhos sedutores. Isso ocorre porque meu espírito da noite foi impulsionado por ídolos adorados em minha família no passado. Ou seja, adoração ancestral e neutans de uma igreja de culto, 2 Reis 18 horas e 4 minutos. Uma ilustração importante de que o sono é um portal de transferência é encontrada durante a criação. Da mesma forma que um cirurgião coloca um paciente sob anestesia geral para operar seu corpo, Deus colocou Adão em um sono profundo e removeu sua costela para que pudesse formar uma mulher da costela do homem. Gênesis 2 horas e 21 minutos. Satanás, o gênio das falsificações, deve ter observado atentamente como a esposa original foi formada. É por isso que o espírito da noite ganha controle sobre seu corpo e introduz suas atividades perversas através da paralisia do sono, sonhos sedutores e pesadelos. No início do tormento do marido espiritual, esposa espiritual, você pode sonhar que está se casando ou sendo íntimo de alguém. O casamento dos sonhos é um pacto espiritual. Não entre Tenha sonhos sexuais, mesmo que envolvam seu marido, esposa na vida real. Atrás da imagem de seu marido, esposa pode estar um espírito da noite. Minha experiência é que Satanás pode até impedi-lo de ver ou lembrar de atividades em seus sonhos. Dessa forma, o espírito da noite pode passar despercebido para você. Mesmo assim, as consequências dos sonhos malignos devem sinalizar para você que existe uma presença maligna. Por exemplo, você pode acordar com um orgasmo inexplicável ou com arranhões no corpo. Pactos podem ser efetivamente concluídos com Deus em sonhos. 1 Reis 3, 5, 15 e 1 Reis 9, 1, 9. Portanto, os pactos também podem ser forjados pelo diabo com você em sonhos se você estiver comprometido por pecado sexual ou idolatria. O espírito da noite se comunica com você durante o sono. O espírito da noite forja alianças malignas com você por meio de sonhos e conversas durante o sono. É por isso que você acorda dos sonhos de marido espiritual, esposa espiritual, sentindo-se mentalmente oprimido e confuso. Infelizmente, um pacto é obrigatório mesmo que uma das partes tenha sido enganada para entrar nesse pacto. É por isso que temos o pacto gibeonita na Bíblia, Josué 9. Quando você acorda do espírito da noite, os sonhos os destroem em oração. Destrua os pactos de imoralidade sexual e idolatria que você faz quando está enfraquecido pelo sono. Destrua os pactos malignos com o sangue do Cordeiro. Substitua os pactos malignos pelo novo pacto do sangue do Cordeiro. A Mateus 26, 28. Faça o mesmo, mesmo que não consiga se lembrar do sonho, mas acorde se sentindo oprimido em sua cabeça ou memória. A Bíblia diz que os israelitas não perguntaram a Deus, então caíram no truque dos gibeonitas. Então, a aliança era válida. Da mesma forma, marido, esposa espiritual também pega você desprevenido durante o sono e o engana para fazer pactos. Minha experiência é que até feiticeiros, bruxas usam a estratégia gibeonita para mantê-lo em cativeiro. Quando eles perceberem que você está progredindo em sua libertação, eles virão e cobrirão você e seu Deus de elogios, apenas para que você possa permitir que eles entrem em sua vida mais uma vez. É por isso que a Bíblia ordena que você teste os espíritos. 1 João 4, 1, 3.
Eu preciso te dizer imediatamente. O seguinte pode ser um conceito difícil de entender neste momento. Você entenderá no devido tempo. Os ídolos da família que eram adorados em sua família muitas vezes voltam para você quando você recebe o Senhor. Eles também usam a estratégia gibeonita para fazer pactos com você por meio de sonhos ou uma sensação de conhecimento. Quando você é jovem nas coisas de Deus, tende a pensar que qualquer coisa espiritual que ocorra em sua vida vem de Deus. É por isso que a Bíblia diz que você não deve acreditar em todo espírito, mas primeiro teste se eles reconhecem que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Todo espírito que não reconhece isso é o anticristo e 1 João 4, 1-3. Ore, medite e confesse este versículo quando não tiver certeza. Muitas vezes a cegueira espiritual e a surdez espiritual, Mateus 13h15, atacam simultaneamente com o demônio espiritual do marido, esposa espiritual. Esses espíritos podem se manifestar como confusão ou bloqueio mental, Deuteronômio 28, 28-30. Quando sua mente está bloqueada ou você está confuso, você pode não saber ou se lembrar de detalhes de seus sonhos, mas acorda com sinais que mostram que algo não está certo. Com esses espíritos desarmantes em ação, você achará extremamente difícil se concentrar ao ler a palavra de Deus ou mesmo apenas ouvir a Bíblia em áudio. Isso tornará sua luta ainda mais frustrante e solitária, porque o espírito da noite está essencialmente impedindo você de lutar e de se aproximar de Deus. O espírito da noite desta forma está isolando você e separando você de sua fonte de ajuda. O marido, esposa espiritual é extremamente possessivo. Enquanto você não for liberto de um marido, esposa espiritual, você não terá um relacionamento íntimo florescente com seu marido, esposa na vida real. Se você não for casado, o espírito da noite se oporá a todos os seus esforços para buscar um relacionamento com o marido, esposa em potencial. É por isso que, sorrateiramente, o espírito da noite lhe dá orgasmos explosivos. O espírito da noite está, assim, monopolizando seu corpo e mantendo-o satisfeito sexualmente, para que você não se sinta atraído por seu marido, esposa na vida real ou seja corrompido e indesejável para seu marido, esposa na vida real. Se você está procurando casamento, pode descobrir que apenas pessoas comprometidas são atraídas por você por motivos egoístas. O marido, esposa espiritual, está constantemente fazendo um esforço concentrado para impedir que você experimente sua vida divinamente ordenada com sua costela, a carne de sua carne e os ossos de seus ossos. O espírito da noite se opõe ao seu destino mesmo em outras áreas da sua vida, não apenas na intimidade. O espírito da noite está aí para frustrá-lo e convencê-lo a se contentar com menos. Tal é a atribuição do espírito da noite. Menos é resignar-se a uma vida de fornicação, adultério, poligamia ou alguma perversidade inimaginável. Algumas pessoas são destinadas ao casamento espiritual em tenra idade devido a incidentes infelizes, como abuso sexual infantil e nascimento em uma casa onde os pais dedicam seus bebês a deuses ídolos. Algumas dedicações são encobertas e conhecidas como rituais de fortalecimento do bebê. Famílias com uma linhagem de curandeiros espirituais simplesmente dedicam uma criança para ser a esposa ou serva dos deuses. Deuteronômio 23h17. É assim que eles mantêm a prática do mal na família. Quando uma pessoa busca a fertilidade de médios espirituais ou falsos profetas, o marido, esposa espiritual reivindica o filho resultante. Pode-se argumentar que os filhos vêm de Deus. Sim, eles vêm de Deus. Mas o espírito da noite pode reivindicar a criança se os pais solicitarem serviços de curandeiros tradicionais para fertilidade ou cura para qualquer doença do bebê. Ainda mais tristemente, há mães que testemunharam que, como o marido espiritual as está estuprando, ele também estupra a criança simultaneamente. Eles observam isso a partir dos movimentos da criança. Satanás sempre escolhe um momento oportuno para atacar. Lucas 4h13. Marido espiritual. Esposa espiritual pode facilmente se esconder em estágios normais de desenvolvimento como puberdade ou menopausa ou estágios que se tornaram aceitáveis para a sociedade. Sonhos molhados, TPM, síndrome pré-menstrual, períodos e dor no meio do ciclo podem ser usados pelo cônjuge espiritual como esconderijos. Você não precisa tolerar sentimentos estranhos, dores de cabeça, sonhos lascivos, raiva, dor e sentimentos de luxúria apenas porque eles surgem em um determinado estágio ou período reconhecido.
Além disso, só porque algo acontece com muitas pessoas não significa necessariamente que seja normal. Quando criança, descobri que a paralisia do sono realmente tem um nome e acontece com outras pessoas. Prontamente aceitei isso como normal. Se eu soubesse melhor, eu teria começado a expulsar o marido espiritual a partir de então. Um dos sinais de que você está livre do marido espiritual é que sua menstruação irá surpreendê-la agradavelmente, chegando sem nenhum sinal. Se você tem sonhos sexuais, paralisia do sono, orgasmos involuntários, rastejamentos invisíveis em suas partes íntimas ou qualquer coisa que indique que você pode ter um marido, esposa espiritual, você precisa investigar de perto todas as coisas que ocorrem em seu corpo e sono. Você pode até querer registrar no diário as coisas que lhe ocorrem e que não entende. Eles podem se tornar elementos do cônjuge espiritual que você precisa demolir. Cuidado com as histórias de velhas sem base real. É Timóteo 4:07. Eles criam espaço para aceitar coisas estranhas em vez de questionar o que você não entende. Estou ciente de que as experiências e manifestações do casamento espiritual diferem de pessoa para pessoa. No entanto, os princípios que compartilho aqui são aplicáveis a pessoas de todas as idades, homens e mulheres, solteiros e casados, todas as raças, etc. A maioria dos princípios também se aplica a outras formas de espíritos malignos. Afinal, os espíritos malignos trabalham juntos como um exército. Marcos 5:09. Às vezes, quando você parece estar ganhando, o cônjuge espiritual convida espíritos piores e mais complicados e inicia uma campanha de retaliação. Mateus 12:43-45. Não desanime, porém, Deus tem a palavra final em seu assunto. Apocalipse 1:08 e Provérbios 15:33. Obrigado por ouvir a introdução. Em breve lançaremos o livro completo. Por favor, assine para acesso gratuito ao capítulo 1. Também teremos sessões de discussão e sessões de perguntas e respostas sobre espíritos da noite, marido espiritual, esposa espiritual. Sinta-se à vontade para enviar qualquer pergunta ou ponto de discussão para permuniaipublishers@gmail.com. permuniaipublishers@gmail.com. Direito autoral. Segredos e mistérios do cônjuge espiritual desvendados. Copyright 2023, Pérola Muniai. Autopublicado. permuniaipublishers@gmail.com. permuniaipublishers@gmail.com. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação, armazenada em um banco de dados, ou publicada de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão prévia por escrito do editor.